Olá, eu sou o Mr. Pussy e o vídeo de hoje começa com a seguinte pergunta: somos todos iguais? E a resposta é não! E eu vou explicar no vídeo de hoje por que acreditar nisso é um grande e sério problema. Continue vivo, vivo. Continue vivo. Bom, não sei se você reparou, mas eu tô um pouquinho diferente, né, gente? O que a quarentena não faz, né? Daqui a pouco eu tô passando água oxigenada no corpo inteiro. Pra começar, dar uma ilustrada no que eu tô querendo dizer, né? Dê uma olhada na seguinte imagem aí na tela. O quadro Operários, da Tarsila do Amaral, foi pintado em 1933, um retrato da classe trabalhadora brasileira. Você diria que as pessoas nesse quadro elas são iguais? Idênticas? Como podemos dizer que somos todos iguais se na própria história do nosso país a gente vê que ele foi povoado e colonizado por povos e pessoas de diferentes lugares e regiões do mundo? Inclusive você aí que está assistindo esse vídeo, tenho quase certeza, se você pegar a sua árvore genealógica, muito provavelmente você tenha descendência estrangeira de algum lugar. Isso sem nem falar da galera que já estava vivendo aqui no Brasil, né, há milhares de anos antes de qualquer europeu chegar, que entre si mesmos, entre os indígenas, já haviam diversas tribos que falavam cada uma diferente língua. Então como é que você quer chegar agora e falar que nós somos todos iguais, parça? Ou seja, primeira coisa, não somos iguais, somos sim diferentes. Mas Agnes, eu não vejo nada disso de cor, de raça, de sexo. Pra mim, nós somos todos iguais. O Brasil, país das misturas, da miscigenação. Somos todas as raças. Somos apenas uma raça, a raça humana. Mas Deus não vê cor, não vê sexo, ele vê o nosso coração. Eu boto fé que Deus não deve ver nem se importar com nada disso, mas a sociedade sim, querida, e eu posso provar. Quando a gente fala de diferença, de diversidade, a gente também está falando sobre identidade. Por quê? Vamos lá. O que é identidade? Vocês concordariam que identidade é o que a gente é? Como eu disse no vídeo anterior, inclusive se você não assistiu, eu vou deixar aqui no card, em algum lugar, um link para você poder ver. Enfim, como eu disse no vídeo anterior, a gente é um monte de coisa. Pobre, rico, branco, negro, hétero, gay, bi, cis, trans e várias outras coisas, certo? Enfim, identidade é sobre o que a gente é. Porém, quando a gente afirma o que a gente é, a gente também está afirmando que a gente não é um monte de coisa. Por exemplo, se eu disser, sou brasileiro. Quando eu digo que sou brasileiro, eu também estou dizendo que eu não sou uma porção de várias outras coisas, certo? Eu estou dizendo que eu não sou chileno, estou dizendo que eu não sou mexicano, estou dizendo que eu não sou português, que eu não sou britânico, enfim, o que for, certo? Fala muito certo, né? Mania de professor. Agora eu te pergunto, no Brasil, a gente fica falando, ah não, eu falo assim porque eu sou brasileiro, ah eu ajo dessa forma porque eu sou brasileiro, ah não, desculpa, é que eu sou brasileiro. É relevante a gente ficar afirmando o tempo todo que a gente é brasileiro? Não. Por quê? Porque todo mundo é também, e todo mundo sabe que todo mundo é, ou seja, não tem porquê, certo? Tá bom, mas o que isso tem a ver com identidade? Tem a ver que a identidade só faz sentido com a diferença. Elas estão conectadas, elas dependem uma da outra para poder fazer sentido. Que nem diz a nossa queridíssima deputada estadual, Érica Malunguinho, em um de seus discursos, de suas falas, ela diz que ela se afirma enquanto... Ai, caralho, o microfone caiu. O microfone caiu. Pô, fica aqui pra interagir com você. Só pra não me sentir solitário falando sozinho. Ai, agora você vai varrer a casa. Poxa, Mari. Que nem diz a nossa queridíssima deputada estadual, dona da porra toda, diva absoluta, Érica Malunguinho. Em um de seus discursos ela fala, né, que ela se afirma enquanto negra porque justamente a apontaram enquanto negra. Imagina, pois se fosse em um país onde quase 100% da população fosse negra, não haveria necessidade da galera ficar apontando entre si, né? Tipo, ai, você é negro, você é negra. Porque todo mundo também é, então. Um outro exemplo, os imigrantes japoneses aqui no Brasil. A gente fica chamando eles de zóio puxado, né? Mas no Japão, ninguém se chama assim, porque todo mundo tem o olho puxado. Então, quem define quem que é diferente? Bom, de acordo com o texto A Produção Social da Diferença, inclusive eu vou deixar o link aqui para quem estiver interessado em ler, tiver essa brisa aí acadêmica também, vou colocar aqui o trecho. Elas não são simplesmente definidas, elas são impostas. Elas não convivem harmoniosamente lado a lado em um campo sem hierarquias. Elas são disputadas. O que é mais importante tirar de tudo isso? Que as nossas diferenças não são naturais. Alguém, ou algum grupo, impôs essa diferença. E também é uma questão de perspectiva, né? Porque imagina aqui comigo, quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, viram os indígenas,
Eles chegaram e apontaram: uau, você é diferente. Mas imagina no lugar dos indígenas. O que eles não devem ter pensado? Que eles estavam lá de boa, vivendo a vida deles, suave. E aí chega um bando de gente doida descendo dos navios, falando em outra língua. Fora que também os portugueses deviam estar fedendo horrores, né? Tipo, meses naquele navio sem tomar um banho, né? Fedendo e doente, né? Porque geral tava com escorbuto lá, aquela escorbuto, enfim. Aquela doença lá que você tem quando você não tem vitamina C, né? E nesse processo de diferenciar, né? Ou processo de diferenciação, quem impõe quem é diferente, quem não é diferente, o poder está presente. Por quê? Quando você define a diferença, você tem o poder de excluir ou incluir, esses pertencem, aqueles não. Você também tem o poder de demarcar fronteiras, né? Do nós, do eles. E você também tem o poder de classificar. Estes são bons, estes são maus, estes são impuros, estes são puros e por aí vai. Mas principalmente você também tem o poder de normalizar. Nós somos normais e eles são anormais, doentes, por serem diferentes. Naquele sentido que eu falei de normalizar, de definir o que é e quem é normal e quem não é, quantas vezes você não deve ter ouvido a frase de que não, mas isso não é normal. Ou não, isso não pode porque isso não é normal. Nunca vi isso. Mas quem definiu o que é normal? Se a gente fosse pegar a história, com certeza tem muita coisa que antes era considerada perfeitamente normal, só que hoje a gente acharia muito bizarro. Vou botar aqui alguns exemplos para vocês verem. Algo que não era considerado normal e até hoje por algumas pessoas também não é considerado normal é ser gay, por exemplo. O problema é que além de não ser considerado normal, ser gay também era considerado crime. Isso mesmo, crime. Você poderia ser preso por ser gay. Isso em vários lugares do mundo. E além de ser crime, você também era considerado doente. Ou seja, aquela história da cura gay é real, existiu por muito tempo. A cura gay você poderia receber tratamento, tinha tratamentos indicados para homossexualidade. E sabem quando que isso deixou de ser considerado uma doença? 1990. 30 anos atrás. Isso não é pouco tempo demais, gente? Porque uma coisa é você não concordar. Tipo, ah, mano, não acho legal não. Ok, beleza, você tem seu direito, liberdade de expressão, bacana. Outra coisa é você jogar alguém na cadeia por causa disso, ou jogar alguém no hospício. Outro exemplo também é ser trans. Ser trans também era crime. Inclusive, nos Estados Unidos tinha uma lei chamada Estatuto do Vestuário, que nessa lei dizia que você tinha obrigatoriamente que usar pelo menos 3 peças do seu sexo de nascimento, porque senão você poderia ser preso. Falando de Brasil, na ditadura militar, o que foi a Operação Tarântula? Essa operação consistia basicamente em uma caça às travestis. Isso mesmo, policiais militares saíram na rua basicamente caçando travesti. Inclusive tem uma artista trans, a Guilhermina, que ela fez um trabalho exatamente sobre essa operação. Mas e vocês sabem quando que deixou de ser considerado doença ser trans? Imagina, chuta. 2018. 2 anos atrás. Não é 30 anos, é 2 anos atrás. Gente. Inclusive, quem inventou, teve a ideia de criar esses termos, homossexual, transexual, foram médicos. Foi a medicina que inventou esses termos, para nos chamar de doentes. E quem eram esses médicos? Quem que podia e conseguia ser médico naquela época? E não só naquela época, né? Deixa eu só ver que está gravando ainda. E aí, o que aconteceu? Essas pessoas que foram chamadas e impostas como diferentes se juntaram, se organizaram para tentar mudar isso, né? E nisso, muita gente foi torturada, presa, violentada e morta, lutando para poder minimamente existir e sobreviver. Então, se hoje nós, que fazemos parte desses grupos minoritários, podemos falar de algum avanço e se a gente pode ver um pouquinho mais suave, é porque muita gente se fudeu lá atrás pela gente poder estar vivendo isso hoje.
Tá bom, Agnes, mas você ainda não explicou por que é um problema eu acreditar que nós somos todos iguais. Porque senão pode acontecer esse tipo de coisa. Cotas? Por quê? Somos todos iguais. Racista é quem acha que o afrodescendente é diferente e precisa de cotas. Querem apostar quanto que quem disse isso com certeza não precisa de cotas. Não temos que ter privilégio no Brasil, nem para índio, nem para brancos, nem para negros, para gays ou ninguém. Somos todos brasileiros. Porra, cara, você realmente é um gênio, mano. Como que ninguém pensou nisso? Você devia o quê? Ser o presidente do Brasil. Quero que um homossexual seja tratado da mesma forma que um heterossexual. Eles não são semideuses. Porra, tava achando aqui que as Yaga era o Percy Jackson, mano. Tá bom, né? Acho que já deu pra entender, né? O problema da gente dizer que somos todos iguais é o quê? Quando você diz que somos iguais, você nega que existe desigualdade social, certo? E se você nega que existe desigualdade social, logo você não precisa lidar com ela. Não é um problema porque não existe. Olha, de tão estúpida é genial. Mas na real, essa ideia genial não é nem um pouco nova, e ela é bem antiga na real. Se a gente pegar a nossa primeiríssima Constituição de 1824, ou seja, o primeiro documento que garantia determinados direitos a determinados cidadãos, nela possui um trecho da Declaração dos Direitos do Homem, de 1789, vinda da Revolução Burguesa, da Revolução Francesa. E ela defendia o direito à liberdade, à propriedade e, principalmente, à igualdade entre todos. E esse documento, inclusive, é um marco na história dos direitos humanos. Só tem algumas coisinhas, né? Não é à toa que o nome tá Declaração dos Direitos do Homem, né? Com foco no homem. Porque eu não sei se vocês lembram, mas as mulheres só conquistaram o direito ao voto um século depois. 100 years. E pior ainda, como é que você vai falar de igualdade, meu filho? Se nessa época, 1824, né? Fazer as contas aqui, antes de 1888, né? A gente estava vivendo em plena época de escravidão no Brasil. Que porra de igualdade. Tá, mas e o porquê disso tudo? Porque se você fizer as pessoas acreditarem que elas são todas iguais e de que não existe desigualdade social, por mais que ela seja esfregada na nossa cara, tudo o que acontecer na vida dessas pessoas depende apenas delas mesmas. Inclusive, se alguma coisa não der muito certo na sua vida, a culpa é inteiramente sua. Ou seja, se você foi abusada por alguém, a culpa é sua. Se você foi expulsa de casa por ser LGBT, a culpa é sua. Se você não consegue ficar rico e continua pobre independente do quanto você trabalhe, a culpa é sua. Se você foi assassinado pela polícia, a culpa é sua. E assim, dessa forma, o Estado, o governo, os políticos, nossos representantes do povo, dos nossos interesses, não precisam fazer nada. Mas aí, né? Quem ganha com tudo isso, né? A mesma classe privilegiada do Brasil desde o início da sua colonização, com seu poder e privilégios intactos até hoje. Os herdeiros das capitanias hereditárias. Conclusão de tudo isso: somos diferentes, mas não precisamos ser desiguais. As nossas diferenças não fazem ninguém ser superior ou inferior a ninguém, pois por muito tempo as nossas diferenças foram usadas como justificativa para dominar, explorar, excluir e eliminar. E isso produziu toda a desigualdade que a gente vive e sente até hoje. E ainda produz. Então, minha cara, meu caro que está assistindo esse vídeo, ao invés de achar que a gente vive num conto de fadas, num mar de rosas em que todos somos iguais, nós precisamos agir em busca de equidade. Nós precisamos de medidas, de propostas para equiparar. E todos nós temos responsabilidade por essa mudança. Se você bota fé na minha ideia, primeiro dá um like aqui, mas principalmente me ajuda essa mensagem a chegar em mais pessoas, compartilhando esse vídeo. E também para você não perder os próximos vídeos, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, aquela patifaria toda. E é isso, até a próxima.